Sejam todos muito bem-vindos ao canal Coração Cristão. Ao fazer a sua inscrição e compartilhar os nossos vídeos, você estará ajudando a semear o Evangelho, além de levar a palavra de Deus àqueles que possam estar precisando de conforto. Deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos orar por você. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Meu nome é Vera Lúcia. Eu sou uma senhora de 69 anos que já passou, viu e viveu muita coisa nessa vida. Eu fui mãe de 2 filhos. Minha filha mais velha tem 51 anos e a mais nova tem 47. Graças aos esforços do meu marido e os meus, nós conseguimos criar as duas apesar das dificuldades e dos tempos difíceis. Eu fui criada a minha vida inteira dentro da igreja. Eu digo isso não para parecer ser mais correta ou saber mais do que ninguém. Apenas estou contando a minha história e não tem como falar de mim mesma sem mencionar isso, já que a minha fé em Deus é algo que me define como pessoa. Eu, sem a presença de Deus na minha vida, não seria nada. Muitas pessoas professam uma fé diferente da minha e eu tenho certeza de que o Deus que eu sigo é tão magnânimo que Ele não faz distinção. Ele aceita a todos e nos ama igualmente, muito embora eu ouça pessoas na minha própria igreja dizendo ao contrário. Minha família seguiu pelo mesmo caminho, ou melhor, quase toda a minha família. Minha filha mais nova, a Beatriz, durante uma fase da vida dela esteve afastada da igreja. Isso durou alguns anos. Eu acredito que ela tenha se deixado levar por um namorado de quem ela gostava muito, que tinha alguns hábitos bem diferentes dos nossos. Em sua essência, ele era um bom rapaz, mas ele trilhava alguns caminhos e fazia algumas escolhas de vida que, ao meu ver, eram totalmente destrutivas, e eu não queria isso para nenhuma das minhas filhas. Ele gostava muito de beber cerveja, ouvia um tipo de música barulhenta que eu nunca entendi direito o que eles cantavam, e as imagens nas capas desses discos era algo que sempre me deixou impressionada. Eu sei disso porque a minha filha também começou a ouvir esses discos, e cada vez que isso acontecia, eu sentia uma certa tensão aqui em casa. Definitivamente, não era uma coisa que fazia bem para o meu coração. Amigos, é meio chato ter de se justificar, mas eu preciso dizer que esse tipo de comportamento e esse tipo de gosto musical não é algo capaz de definir uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas que passaram a vida toda dentro da igreja e que até hoje não valem um centavo. Como eu disse antes, esse rapaz tinha um bom coração e, no meu ponto de vista, ele só estava um pouco equivocado em suas escolhas. Apesar de tudo, eu e meu marido sempre o recebemos bem em nossa casa e nos esforçamos para ter uma boa convivência com ele. Então, as coisas entre ele e minha filha começaram a ficar mais sérias. Ele nunca manifestou o desejo de se casar com a minha filha, que quando engravidou dele tinha apenas 20 anos. Foi um grande choque para todos nós. Nós, como cristãos, sempre sonhamos em ver nossas filhas casadas, cuidando de suas famílias, e nunca nos passou pela cabeça que uma delas pudesse ser mãe antes de se casar. Meu marido conversou com ele, e ele disse em resposta que nunca teve a intenção de se casar com a minha filha. Ele simplesmente disse que não a amava o suficiente para isso. Ele disse que registraria e assumiria todas as suas responsabilidades, com a criança, não com a minha filha. Apesar disso, os dois continuaram juntos como se fossem um casal de namorados que agora tinham uma filha. A minha filha era cegamente apaixonada por ele. Por que eu estou contando isso tudo? Foi preciso eu narrar toda essa história para que todos entendam o que veio a seguir. Cerca de 6 meses depois que a criança nasceu,
Uma manhã nós acordamos com o choro da minha neta vindo do quarto onde ela dormia com a minha filha. Foi um choro contínuo que não cessava. Eu me perguntava do meu quarto por que minha filha estava demorando tanto para pegá-la do berço. Então eu me levantei e fui até lá, e quando eu lá cheguei, eu me deparei com a minha neta sozinha no quarto. Minha filha não estava lá. Os armários e gavetas estavam todos vazios e a cama dela estava arrumada. Ela havia ido embora e deixado a menina lá, como se deixa um pacote sobre a mesa. Minha filha mais velha a essa altura já estava casada e havia se mudado para Brasília com um marido que é militar. Então coube apenas a meu marido e eu a responsabilidade de criar uma criança totalmente sozinhos. Eu já estava aposentada e meu marido ainda trabalhava fora. Foi muito difícil, mas nós assumimos todas as responsabilidades. 3 anos se passaram. Nossa neta, chamada Isabela, cresceu sendo cuidada por nós como se fosse nossa filha. Nós demos a ela tudo o que estava ao nosso alcance. Ela sempre foi um sopro de felicidade em nossas vidas e nós vivíamos em razão dela. A mãe dela, nesse tempo todo, nunca nem ao menos telefonou para perguntar pela filha. Nós nunca mais tivemos notícias dela. Ela desativou as redes sociais e trocou o chip do celular, pois as ligações que fazíamos para ela nunca eram completadas. Era como se todos nós não existíssemos para ela. Uma manhã de domingo, da qual eu nunca vou esquecer enquanto eu viver, meu marido e eu estávamos em casa. Ele estava na sala lendo a Bíblia no computador e eu estava começando a preparar o almoço. Eu sempre ligo o celular e entro no YouTube para ouvir os cultos quando não podemos ir à igreja. Nessa manhã, meu marido estava com o joelho doendo, então resolvemos ficar em casa. O caso é que passamos um bom tempo concentrados no que estávamos fazendo. Ele lendo a Bíblia e eu cozinhando. Eu estava tão absorta na palavra que estava sendo dada no YouTube que eu me desliguei de tudo. E, navegando, eles adormeceram e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. Essa passagem, Lucas 8, versículo 23, ficou martelando na minha cabeça. Navegando, eles adormeceram. Eu comecei a imaginar que Jesus talvez estivesse nos alertando para que não nos perdêssemos em nossas distrações. Aquele navegar poderia significar navegar na internet, por que não? A palavra de Deus é tão perfeita que ela se mantém através dos séculos. Eu então achei ter compreendido a mensagem. Não se desligue do mundo enquanto estiver na internet, eu pensei. Então o pastor continuou insistindo naquela passagem. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E ele insistia tanto em dizer que enquanto o lago estava sendo assolado pela tempestade, os navegantes estavam dormindo, que eu comecei a pensar que aquilo deveria ter um significado na minha vida. Estaria alguma coisa acontecendo e eu não estava percebendo porque eu passava muito tempo na internet. Seria isso? O barco enchia-se de água, estando em perigo. Deus age de maneira misteriosa, isso é um fato. Às vezes, uma passagem bíblica pode ter um significado diferente para cada pessoa. Deus age à sua maneira e fala aos nossos corações quando quer nos dizer algo. E eu sabia disso. Eu só precisava organizar aquelas palavras na minha mente e tentar entender o que ele queria me dizer, pois era óbvio que ele queria me avisar sobre alguma coisa. Enquanto eu tentava entender, eu peguei o copinho de suco da minha neta e pus em cima da pia. Então, na minha cabeça, eu comecei a me dar conta de que desde que eu dei café amanhã a ela e a mandei escovar os dentes, que eu não a vi mais. E isso já tinha um bom tempo. Da cozinha mesmo, eu gritei para o meu marido perguntando se ele havia visto a Belinha, e ele respondeu que não. Aquele silêncio era muito estranho, Luciano. Quem tem uma criança de 3 anos em casa sabe que isso não é normal.
Eu a chamei da cozinha e ela não respondeu. Eu fui até o seu quarto e ela não estava lá. Eu pedi para o meu marido me ajudar a procurá-la e vasculhamos a casa toda e nada. Então eu olhei pela janela da sala para o portão e ele estava trancado. Ela não havia saído. Nesse momento, eu senti uma queimação no meu peito, uma agonia, uma angústia sem nenhuma explicação. Aquela passagem que eu havia acabado de ouvir começou a martelar na minha cabeça e um pânico sem tamanho começou a tomar conta de mim. E navegando, eles adormeceram. Eu comecei a correr pela casa feito louca. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. Quando eu abri a porta dos fundos e saí pelo quintal, eu só pensava: lago, água, perigo. E foi quando, ao chegar na beirada da piscina, eu encontrei a minha netinha boiando, imóvel, de barriga para baixo. Misericórdia, Senhor. Minha neta estava morta. Meu marido, vendo meu desespero, se arrastou mesmo com o joelho doendo muito e se jogou dentro da água. Ele a retirou de lá e a pôs na beirada. Amigos, ela não respirava. Ela não se movia. Seus olhinhos estavam vidrados. Eu nem tenho ideia, mas eu acredito que ela deveria estar assim há mais de 10 ou talvez 15 minutos. Meu marido começou a fazer massagem cardíaca nela e eu comecei a gritar no meio do quintal, clamando pela ajuda de Deus. Senhor, eu sou sua serva. Eu obedeci todos os seus mandamentos durante toda a minha vida e eu nunca fiz nada que pudesse envergonhar o seu nome. Não leve a minha menina. Não a tire de mim. Misericórdia, meu Senhor. Luciano, eu só me dei conta de que eu gritava tão alto quando os vizinhos começaram a invadir o meu quintal. Em meio a todas aquelas pessoas, eu não parei nem um só segundo de clamar. Eu não aceitava que Deus tirasse a minha netinha tão indefesa, tão cheia de vida dos meus braços. Eu comecei a ouvir os meus vizinhos orando bem baixinho. Era um som muito sutil que ecoava em meus ouvidos, contrastando com os gritos desesperados que eu dava. Eu era a única pessoa desesperada ali. Todos ao meu redor pareciam calmos e consternados, e eles apenas oravam baixinho, repetindo a mesma oração, todos juntos como um mantra. Era o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Dentre as dezenas de pessoas que estavam ali, uma delas, um homem todo de branco com uma expressão muito tranquila, foi até a minha neta e afastou meu marido, dizendo que ele estava fazendo a massagem no lugar errado. Ele gritou para alguém chamar os bombeiros e o resgate, e enquanto eu ainda estava no meio do quintal ajoelhada, eu ouvi quando a minha vizinha do lado disse que ela já havia chamado. Em poucos minutos mesmo, a ambulância do SAMU chegou e eles começaram a socorrê-la. Eles rapidamente a removeram e disseram ao meu marido que continuariam tentando reanimá-la dentro da ambulância. E partiram. Isso para mim pareceu ter levado alguns segundos. Tudo se passou na minha frente como um flash. Entre a pregação que eu ouvia e as pessoas que agora tentavam me consolar, tudo deve ter levado cerca de meia hora, mas pareceu levar apenas alguns segundos. Meu coração estava paralisado. Eu parecia que estava fora do meu corpo e eu só conseguia me sentir culpada. Todos esses anos eu cuidei da minha neta com um amor que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Deus me perdoe dizer isso, mas o amor que eu sinto por ela chegava até a ser maior que o amor que eu sentia pelas minhas próprias filhas. Por que um descuido tão bobo, uma distração simples poderia me fazer sofrer um castigo desses? Então, uma espécie de revolta começou a tomar conta de mim. Eu comecei a pensar e depois eu comecei a gritar mesmo em voz alta dentro do carro enquanto meu marido dirigia para o hospital. Uma vida inteira de fé dedicada a você, e é isso que eu recebo. Meu marido parecia estranhamente calmo. Ele chorava, claro,
Mas segundo ele me disse depois, era de emoção e não de tristeza. Ele sabia, ou melhor, ele tinha certeza de que um grande milagre estava a caminho e ele estava com o coração em paz. Enquanto eu só me desesperava. Eu havia achado um culpado para aquela situação e na minha mente esse culpado era Deus, que era um ingrato. Eu havia dedicado a minha vida a ele procurando sempre seguir a sua vontade e no final das contas era isso que eu recebia. Minha neta morta, afogada em uma piscina que havíamos construído para ela brincar e se divertir. Eu estava a ponto de ter um colapso nervoso. Minha visão começou a escurecer. Eu, sem perceber, cravei as unhas no meu braço e o sangue escorreu na hora. Então meu marido olhou para mim e me disse: "Meu amor, te acalma. Jesus está no barco. Parece que ele está dormindo, mas ele não está." Eu confesso que em um primeiro momento eu demorei para confiar. Eu até hoje peço perdão a Deus por não ter confiado. Mas em pouco tempo eu fui me acalmando. Eu me lembrei de uma música que dizia: "O medo quer paralisar tua fé, mas levante-se agora. Comece a adorar. Jesus está no barco, então você pode descansar. Ele acalma o vento e o temporal. Pode adorar, porque Jesus está no barco e ele não vai naufragar." Meus amigos, nós chegamos ao hospital e recebemos a notícia de que minha neta havia sido encaminhada para a UTI e que seu estado era muito delicado. Eles conseguiram reanimá-la, mas ela ainda não conseguia respirar sozinha. A médica nos disse para irmos para casa, pois nossa presença ali de nada adiantaria, mas claro que nós não conseguimos ir embora. Nos sentamos lá por um momento e começamos a orar a Deus. Depois de todo o susto e do desespero, eu senti que ainda havia uma esperança. Eu vi a minha netinha morta dentro daquela piscina e agora ela estava viva. Ela estava lutando para continuar entre nós e eu tinha fé de que em breve a levaríamos de volta para casa. Passamos a noite em oração lá no hospital e assim que chegamos em casa na manhã seguinte, meu marido foi olhar a câmera de segurança que fica no quintal e nós pudemos ver o que havia acontecido. Nós sempre retirávamos a escadinha de alumínio da borda justamente para que ela não subisse e entrasse na piscina sem que nós víssemos. Ela pegou a escada escondido, encaixou na borda e subiu. Depois ela simplesmente pulou lá dentro. Deu para ver que logo quando ela caiu, ela começou a se afogar. Ela pulou na parte mais funda e não conseguiu apoiar os pés no chão. Entre o momento que ela pulou e o momento que meu marido a tirou de lá foram cerca de 8 minutos. Revendo a imagem várias vezes, eu consegui identificar que o momento em que ela pulou foi justamente no mesmo instante que eu comecei a ouvir a pregação no vídeo do YouTube. Foi muito emocionante e até hoje todas as vezes que eu vejo essas imagens eu não consigo segurar as lágrimas. Hoje mesmo, ao revê-las para escrever esse relato, eu sinto uma dor tão grande no meu coração e eu estou aqui em prantos. Uma das coisas que mais me impressionaram foi que, na ocasião, no meu desespero, eu acreditei que meus gritos haviam atraído uma multidão de vizinhos para o quintal, mas ao ver as imagens, eu pude perceber que não havia absolutamente ninguém lá além de nós três. Aquela multidão de pessoas que eu vi ao meu lado clamando pela misericórdia de Deus simplesmente não aparecia nas câmeras. Aquele senhor que disse ao meu marido que ele estava fazendo a massagem no lugar errado e tomou a frente para fazer da maneira correta, não aparece em nenhum momento nas imagens. Minha vizinha, que havia dito que já havia chamado o resgate, estava viajando com a família e a casa dela, que fica ao lado da minha, estava vazia há mais de uma semana. Deus enviou aqueles anjos para nos socorrer justamente quando a minha fé estava se enfraquecendo. Justamente quando eu me perguntava o que eu tinha feito para merecer aquilo. Até hoje, eu não sei quem chamou a ambulância
e como ela apareceu assim tão rápido. Dias depois, conversando com as pessoas que participaram do resgate, eles me disseram que ouviram uma voz diferente da habitual falando com eles pelo rádio, os mandando ir para minha casa. A voz não usou a linguagem formal e padrão que se usa nesses casos, e eles apenas ouviram a voz no rádio dizer: "Tem uma criança afogada no final da Rua dos Loureiros em uma casa verde." E a resgatista disse que eles estavam justamente passando pela esquina dessa rua. Amigos, foi um milagre atrás do outro. Minha neta ficou na UTI por 22 dias. Os médicos pensaram que ela não sobreviveria e que, se sobrevivesse, ela iria ficar ligada para sempre em um aparelho respiratório, mas ela saiu do hospital sem o respirador. Ela teve que reaprender a engolir e teve que ficar sendo alimentada por uma sonda por alguns meses. O processo e a recuperação dela é lento e gradual, e continua até hoje, mas a previsão é que ela se recupere e, na medida do possível, leve uma vida normal com apenas algumas poucas limitações. Ela teve algumas sequelas devido ao tempo que o cérebro ficou sem oxigênio, mas para quem estava clinicamente morta, e isso os médicos confirmaram, cada dia é uma vitória. Cada dia que eu passo ao lado dela serve para me provar que Deus cuida de nós, sim, e quando mais precisamos, Ele envia um exército de anjos para nos socorrer, sejam eles de carne e osso ou não. Hoje a minha neta está reaprendendo a andar. Ela faz fisioterapia 2 vezes por semana. Ela fala e se comunica normalmente, e a cada dia o seu quadro evolui. Por causa do tempo que ela ficou em parada cardiorrespiratória, ela teve uma hipóxia cerebral grave, que é uma condição onde não chega oxigênio suficiente às células e tecidos do corpo. Isso pode acontecer mesmo que o fluxo sanguíneo seja normal. A hipóxia pode levar a muitas complicações graves, às vezes fatais, o que felizmente não foi o caso da minha princesa. Eu agradeço a você e a seu canal pela oportunidade de poder contar esse milagre de Deus em nossas vidas. Agradeço também a todos que o ouviram até o final. E eu, em nome da minha netinha Isabela, peço que vocês compartilhem esse vídeo para que ele chegue a quem, como eu naquele momento, esteja se sentindo sozinho e esquecido por Deus. Ele nunca nos abandona, e seu amor e sua misericórdia é infinita, e sua palavra é infalível e imutável. Quando você se sentir desamparado, preste atenção aos sinais que Deus está te enviando. Ele nunca deixa um justo sem resposta. Um grande abraço a todos.